Deus tem uma casa fixa? Deus tem um endereço fixo? Deus tem uma casa? Ou Deus é um sem terra? Gente, esse tema, Deus tem uma casa, para mim é muito importante, tá bom? Vamos refletir e eu penso que você vai gostar. Antes disso, eu quero fazer uma propaganda rapidinho, em 5 segundos eu volto. Valeu! Gente, essa ideia de que Deus tem uma casa, um endereço fixo, é interessante para a manutenção da instituição, do sistema e das famílias que dominam a igreja, principalmente em nosso país, no Brasil. Vou falar de Brasil porque faz mais de 40 anos que eu nasci e moro aqui, e de Brasil eu conheço um pouco. Embora não viajei muito pelo Brasil, viajei só um pouco, mas conheço um pouco porque a gente lê e vive nesse contexto, etc. Gente, é o seguinte, é importante para a manutenção do sistema, da instituição. É uma ideia que vem lá do judaísmo, lá do Velho Testamento, que Deus se manifestava de uma forma especial no templo religioso. O catolicismo romano abraçou essa ideia também, herdou essa ideia do judaísmo, e o protestantismo reproduziu do judaísmo e do catolicismo. Então as pessoas dificilmente conseguem pensar fora da caixa. A gente tem essa dificuldade, porque para pensar fora da caixa, entre outras coisas, não digo que um é mais inteligente e o outro menos inteligente, nada disso. Mas tem que ter coragem, tem que ter peito para pensar fora da caixa, e muita gente não tem. Inclusive eu fico triste que eu tenho amigos que são estudiosos, etc., falam bem, estão evoluindo, entre aspas, intelectualmente, buscando informações, mas são medrosos. Nós somos uma vergonha para o Evangelho. A gente não tem coragem de bater de frente com o sistema. A gente não tem coragem. Por quê? Porque a gente também se beneficia do sistema. Claro que tem exceções. Há exceções. Mas há muita gente que tem medo. Em suma, essa ideia de que Deus tem uma casa, um endereço fixo, é interessante para alguns que mandam na igreja, para os donos da igreja. Esses donos humanos que falam, segundo eles, em nome de Deus. São os representantes de Deus na terra, e alguns são considerados deuses por nós, infelizmente. Gente, é uma coisa lógica. Se Deus tem uma casa, um endereço fixo, e eu, Leandro, prego nessa casa, ministro nessa casa, mando nessa casa, logo eu até mando em Deus. As pessoas precisam comer na minha mão o que eu quero. Percebe? Percebe que é uma estratégia para enganar o povo? É uma coisa, por assim dizer, diabólica, infelizmente. Segundo ponto, em segundo lugar, também importante, para você que acredita que Deus tem um endereço fixo, que você que chama o templo religioso de igreja, aquilo não é igreja, igreja somos nós, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas para você que acredita que Deus tem uma casa, um endereço fixo, perdoa-me, eu vou te decepcionar. A Bíblia diz, na verdade a Bíblia vai te decepcionar. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos de homens. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus por isso. Então essa ideia que nos fizeram acreditar na marra de que Deus tem um endereço fixo, que nós chamamos, e essa ideia de que igreja é um local, é um lugar de reunião, isso é de Deus, quem faz parte desta igreja, da instituição, seja ela católica, evangélica, religiosa. Essa ideia não é verdade, é mentira, é para manutenção do sistema. A Bíblia diz que Deus não tem endereço fixo. Sabe por quê? Isso diz no Velho Testamento e diz também em Atos capítulo 7. Porque a Bíblia diz que, de uma forma simbólica, claro, né, que Deus é tão grande que o céu é o trono dele e a terra serve para descanso dos seus pés. Então onde Deus habitaria? Qual templo para suportar o nosso Deus? O Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que é amor. Então você que quer continuar pregando e acreditando que Deus tem um endereço fixo, um local, CNPJ, que Deus é institucional, que só é de Deus quem faz parte de uma instituição, principalmente a sua, seja ela católica ou evangélica, quero te dizer o seguinte, você tem todo o direito de continuar pregando, liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de continuar acreditando assim, beleza? Você tem todo o direito de deixar a Bíblia de lado e continuar pregando cegamente o que a sua instituição prega, defendendo apenas a sua comunidade, os interesses da sua comunidade. Você tem todo o direito. Agora, se você falar que Deus tem uma casa,
alvenaria, um prédio onde Deus mora, aí eu vou te chamar de covarde, você é covarde, isso é mentira, porque a Bíblia não diz isso. Se você falar que está escrito na Bíblia, tem que nos provar, e você não tem como provar, a não ser que você invente uma Bíblia com comentários da sua instituição, direcionados. Agora, se você deixar a Bíblia de lado, assumir que a Bíblia não vale nada e continuar pregando, aí eu te respeito. Continuar pregando o que você quiser, eu te respeito. Agora, se falar que está na Bíblia, é mentira, covardia, isso não é verdade. Número 3, terceiro lugar. Não há confronto na denominação que você frequenta, seja ela católica, seja ela evangélica, com algumas exceções, tá bom? Mas de modo geral não há confronto. Se você deixar de ajudar um necessitado, se você deixar de ajudar, de dar comida para o necessitado, dar um dinheiro para quem está necessitado, não haverá confronto na sua instituição desde que você continue dando dinheiro lá. Se você der dinheiro lá e não ajudar o pobre, não tem problema. Não há confronto, não há choque. Você não será cobrado. Se você faz muito tempo que você não visita alguém no hospital, não estou falando de parente apenas, aquela pessoa mais chegada que é a nossa esposa, é o seu marido, é a sua mãe, não, estou falando de pessoas mais distantes, entre aspas. Então, se você frequenta a missa, frequenta os cultos, se você cumpre os ritos, as determinações da sua religião, provavelmente você não vai ser confrontado na relação humana. Você pode ser um ser humano superficial, um ser humano que não gosta de gente, mas se você ama a sua instituição, logo você vai gostar das pessoas que estão ali. Você vai fazer em prol das pessoas que também gostam da sua instituição. Então, se você cumprir os ritos religiosos, provavelmente você vai ser aceito por muita gente, ok? Em quarto lugar, eu posso frequentar uma denominação religiosa cristã, por exemplo? Claro que eu posso. Eu sou livre. Faça da sua vida o que você quiser. Agora, eu devo frequentar? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que eu devo fazer parte de uma instituição. Onde está escrito isso? Alguém pode me mostrar? Se está escrito e se Jesus falou sobre isso, se os apóstolos pregaram o contrário do que eu estou falando, me mostrem. A Bíblia não diz que eu devo, mas eu posso, eu sou livre. Desde que eu tenha em mente que igreja não é um templo religioso, igreja não é instituição, mas igreja é gente. Lógico que eu posso, faça da sua vida o que você quiser. Agora, vem dizer que Deus tem um endereço fixo, uma casa, e que igreja é uma coisa, um templo religioso, é a inversão de valores, é a valorização das coisas em detrimento das pessoas. Alguém disse numa certa feita, se eu valorizar mais as pessoas e menos as coisas, dominarei todas as coisas. Mas sabe por que a gente perde as pessoas? Porque a gente ama as coisas. Então, se você quiser continuar amando as coisas, aí é uma questão sua, é pessoal. Agora, você pode frequentar? Lógico que pode. Mas entenda o verdadeiro conceito de igreja. Pelo amor de Deus, fica aqui o meu apelo. Então, por enquanto, em quinto lugar, e o último também. Número 5. Entendamos, pelo amor de Deus, o verdadeiro sentido de igreja. Se nós lermos a palavra de Deus, a gente vai entender com clareza que igreja é gente. Uma certa feita alguém perguntou para Jesus, qual é o grande e primeiro mandamento da lei? Jesus, de bate-pronto, respondeu, você deve amar a Deus com toda a tua alma, a tua força, teu intelecto, com todo o teu ser. Perguntaram do primeiro. Perguntaram qual é o grande primeiro. Jesus falou. Aí ele emendou o segundo, sem o rapaz perguntar. E o segundo é semelhante ao primeiro. Eu acredito que ele emendou porque estão emendados, porque estão ligados, são coisas que dependem dessa relação. São coisas que são a mesma coisa. Jesus disse, o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei, todos os profetas. Então igreja é gente, igreja somos nós. Pelo amor de Deus, você pode frequentar um templo religioso? Claro que você pode, faça da sua vida o que você quiser. Mas tiremos do nosso coração essa ideia. Preguemos que igreja é gente, porque quando eu entendo que igreja é um templo religioso, que Deus tem um endereço fixo, eu valorizo as coisas. E as pessoas morrem e continuam morrendo, e algumas no máximo sobrevivendo perto de nós, e nós não fazemos nada. Pelo amor de Deus, abramos os nossos olhos. A
palavra de Deus diz, Paulo diz que o Deus desse século, que é o diabo, deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Olha o que Jesus disse, João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, Jesus e Deus, para ele, para esta pessoa, e faremos nele morada. Então a casa de Deus somos nós, igrejas somos nós. Invista tudo que você puder na igreja, mas igreja somos nós. Então invista em nós, invista em você. Invista mesmo, invista, por exemplo, que tal a gente investir menos dinheiro na construção dos templos e a gente investir na faculdade de um jovem promissor, na faculdade de Direito, para que ele seja um advogado honesto e defenda o injustiçado, por exemplo? Pagar a faculdade de Medicina para alguém, nos servir como missionário da saúde, por exemplo? Que tal, hein? Vamos investir em gente. Igreja somos nós. Pelo amor de Deus, vamos entender isso. Vamos parar, vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia nos nossos cultos de ensino, que não ensinam coisa nenhuma. Ok? Gente, é o seguinte, aqui embaixo nós temos os meus contatos, Facebook, e-mail, para aulas, palestras, reflexões. Se você tiver coragem, me convide para a gente refletir, para que reflitamos juntos. E outra coisa, inscreva-se no nosso canal no YouTube, dê essa moralzinha para nós, hein? E esqueça, hein? Deus não tem casa, não tem endereço fixo, a não ser nós. Nós, humanos, somos a casa de Deus. Fiquem com Deus. Valeu.